Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Já vamos começar, tá? Só um minutinho que tô só compartilhando aqui com algumas pessoas, a gente já começa. Você que vai assistir essa live gravada depois, pode passar um pouquinho para frente, né? Que aí já entra já no conteúdo. Isso aí. Eu vou fazer um resuminho, tá bom? Porque essa semana já tem, hoje é quarta, né? Desde segunda que eu tô falando sobre a oração do Pai Nosso. Mas eu acho que desde sexta, não me lembro bem, mas enfim. Eu vou fazer um resumo do que significa essa oração para entrar de onde eu parei ontem, tá? E assim, a gente... Oi, Isabela, bom dia, seja bem-vinda. E nós falamos nesses 3 últimos dias, sobre a importância da gente não somente ficar declarando a oração do Pai Nosso, mas entender profundamente o que ela significa. Porque o momento que o Senhor Jesus ensinou essa oração para os apóstolos foi porque eles pediram, eles perguntaram como nós devemos orar. E então o Senhor foi falando, mas não significa que era para ler de uma forma contínua. Significa que era para cada versículo, cada passagem, cada palavra que ele foi declarando, é porque era algo que precisava ser aplicado. E ele reuniu tudo isso em uma oração, né? E hoje nós vamos falar do finalzinho dela. Mas só fazendo esse resumo, quando ele diz pai, significa que nós precisamos ter a nossa identidade de filho, porque se eu não me reconheço como filho, logo eu não reconheço Deus como meu pai, né? Segundo, Pai Nosso significa que ele é meu e ele é seu pai, logo nós temos irmãos, e se nós temos irmãos, nós devemos tratá-los como nossos irmãos em Cristo. Sabemos que todos somos filhos de um único pai. Pai Nosso que estais no céu. Quando ele diz que está lá no céu, ele está no céu, sentado no seu trono. Jesus Cristo está sentado no trono à direita do Pai. E nós, espiritualmente, também estamos assentados com ele, porque nós já vimos uma passagem que se trata disso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Jesus estava falando para santificarmos o nome de Deus. E nós vimos que santificado significa ser separado para um propósito aqui, dentro do nosso coração. Santificar esse nome de Deus dentro do nosso coração. E a gente viu que tem de 70 a 80 nomes que são faces, que são dadas de Deus de acordo com cada ocasião. Por exemplo, Jeová Jireh, que é o Deus da provisão, Jeová Rafá, que é o Deus da cura, né? Então, assim, é um único Deus, mas ele usa de várias faces, né? De várias expressões, de acordo com a situação. E eu preciso santificar esse nome dentro de mim. E enquanto eu não santificar, não declarar, não deixar esse lugar separado, o meu Deus da provisão é o meu Deus da cura, e ter essa certeza firme no meu coração, eu não vou conseguir acreditar nisso, logo isso não vai acontecer na minha vida. Porque a gente viu que oração significa eu julgar a mim mesmo, né? Olhar para o meu coração, entender o que tem nele de errado com a ajuda do Espírito Santo, e depois eu unir o meu coração com o coração de Deus. Então, são duas coisas que precisam ser realizadas. E aí, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino a nós, né? E nós vimos uma passagem na Bíblia que diz que esse reino ele já está aqui dentro de nós. Nós só precisamos colocar esse reino, esse poder que existe em nós para fora. E quem nos permite isso é o Espírito Santo. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Né? E aí a gente viu que seja feita a vontade dele, assim como ela é feita nos céus,
que seja feita aqui na terra. Por quê? Porque nós já existimos desde antes da fundação do mundo. Lá em Jeremias, por exemplo, quando ele vai falar do profeta Jeremias, ele fala que Jeremias ele já existia antes, o Senhor já conhecia, já tecia os ossos dele antes mesmo dele vir para o ventre da mãe dele. E que ele já foi enviado para ser profeta das nações. Então, assim como ele falou para Jeremias, que já conhecia ele antes da fundação do mundo e que já tinha um propósito para ele, assim é com a gente também. Então, o Senhor, ele já nos conhecia, ele já nos formou desde antes de tudo isso aqui. E ele nos enviou aqui na Terra para um propósito, para uma finalidade, né? E quando nós estamos no caminho dele, alinhando o coração nessa intimidade com ele todos os dias, nós permitimos mais ainda que o nosso coração acesse o coração do Pai. E quando nós acessamos esse propósito, ele fica muito claro para cada um de nós. Então, que seja feita a vontade dele, assim como é feita, que a nossa vontade seja feita assim como é feita a dele, é isso. É dar essa permissão e entender que, embora a gente tenha um livre-arbítrio, embora nós podemos fazer escolhas aqui na Terra, a vontade dele tem que prevalecer, a vontade dele tem que ser feita. E isso só acontece quando eu conheço a palavra dele, quando eu conheço aquilo que meu Pai diz de mim, aquilo que ele diz quem eu sou, né? Então, seja feita a vontade dele, assim como ela é feita no céu, seja feita aqui na terra, porque antes tudo já é feito lá. Espiritualmente tudo já existe, né? Tudo que tem aqui nesse mundo terreno que a gente chega, tudo é uma cópia do invisível, a gente já viu isso. Então, espiritualmente já existe. Então, seja feita a tua vontade assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão, a gente viu que, na verdade, quando Jesus Cristo contou essa história, ele não tinha ressuscitado ainda. Então, depois da ressurreição de Jesus Cristo, depois que o Espírito Santo dele foi enviado dentro de nós, a aliança verdadeira ela foi feita entre Jesus e Deus, através do Espírito Santo que nos foi enviado. E nessa aliança, o Senhor Jesus ele levou na cruz todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, ele levou toda a escassez, toda a pobreza, e ele disse que ele veio para que tenhamos vida e que tenhamos vida em abundância, em prosperidade, que é o que ele deseja. E por isso ele veio e ele curou tantas pessoas, ele veio ensinar para as pessoas a fazerem curas através do Espírito Santo, porque é isso que ele deseja para cada um de nós, né? Então, o pão nosso de cada dia, na verdade, já nos foi dado, essa prosperidade já nos foi dada, é o que está em Efésios 1:3. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, lá está escrito no passado. Então, é somente nós crermos nisso e é assim que nós vamos viver. A obra consumada da cruz já foi concluída, o véu foi rasgado, lembra que a gente já falou tanto sobre isso, né? Então, o véu foi rasgado, os céus já estão abertos, os anjos sobem e descem o tempo todo. Os anjos estão aqui para nos servir o tempo todo, né? Aqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que acreditam, né, no Senhor e nessa aliança. Então, nós não temos que ficar pedindo o pão. Na verdade, o pão, ele já existe. Nós só temos que agradecer e louvar a Deus por isso. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, né? E foi nessa parte que eu parei ontem. E aí eu vou continuar essa parte aqui com vocês. Ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mais uma vez, a chave para entender essa oração é o quê? O que nós falamos, é julgar a nós mesmos e ajustar o nosso coração com o coração de Deus. Agora, tem uma pergunta que está aqui que também me deixou muito assim, reflexiva. Eu vou falar essa pergunta para vocês, perguntar. Você já encontrou algum versículo nas epístolas de Paulo dizendo que precisamos pedir que Deus perdoe os nossos pecados? Porque na oração do Pai Nosso, se a gente for seguir na sequência, está escrito, perdoe as nossas dívidas, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas quando a gente começa a ler o Novo Testamento a partir da ressurreição de Jesus Cristo, a partir do momento que o Espírito Santo já foi enviado, que teve Pentecostes, você vai perceber que nenhuma das epístolas, nenhuma das cartas vai falar que nós temos que pedir perdão a Deus. Por que não? Porque nós entendemos que na cruz foi consumada. Na cruz o Senhor já levou embora todos os nossos pecados. E naquele momento que Jesus Cristo estava falando daquilo para os apóstolos, ainda não tinha se cumprido. Mas a partir de então, sim. E é por isso que os apóstolos não ensinaram isso.
Porque se fosse para ensinar que precisasse ficar pedindo perdão, os apóstolos teriam ensinado isso, e eles não ensinam, né? E eles faziam exatamente aquilo que o Espírito Santo direcionava eles a fazerem, mas eles não fizeram. E por quê? Por uma razão bem simples, porque essa nova aliança e o evangelho da graça, eles são tão belos que, da perspectiva de Deus, nossos pecados já foram perdoados de uma vez por todas. Em Hebreus, nós lemos que Deus não se lembra mais de nossos pecados. Está lá em Hebreus 8:12. Mas a consciência do pecado leva a uma vida de culpa, condenação e derrota. Por isso precisamos viver cientes do perdão de Deus e firmemente estabelecidos e arraigados na verdade em que somos perfeitamente justos. E aí em João 1:9 ele diz assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Aqui ele não está pedindo para que nós ficarmos pedindo perdão. Aqui ele diz para confessarmos algo. E pedir perdão aí vão ser coisas bem diferentes. Então assim, o que eu estou querendo dizer para vocês é que de tudo que eu li, de tudo que eu estudei, principalmente do Evangelho da Graça, sabe? O Evangelho da Graça é quando o Senhor Jesus, ele nos capacita a fazermos coisas que nós não somos capazes de fazer. Eu sei que pela minha capacidade, Fabiana, pela minha capacidade carnal, eu não sou capaz. Sabe? Eu não consigo. Mas eu sei que se eu disser, Jesus, pela minha capacidade eu não posso, mas pela tua graça, pelo que você fez na cruz, pela obra que foi consumada na cruz, eu sei que eu posso. Porque é você que me capacita. E esse Espírito, que é esse reino de Deus que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, ele vai declarar o reino dele para fora. E todo o poder vai vir para você através do Espírito Santo, para te capacitar a fazer aquilo que você não é capaz. Então, se Jesus Cristo, pelo Evangelho da Graça, ele nos diz que na obra consumada da cruz os nossos pecados foram perdoados, é o que está escrito. Então, ele não está querendo dizer que o tempo todo nós vamos ter que ficar pedindo perdão a Deus, implorando para que Deus nos perdoe. Não, não é isso que quer dizer. O que está querendo dizer é que nós precisamos nos arrepender dos erros que nós cometemos. E muitas vezes nós cometemos erros que nem nós lembramos. E aí é onde nós precisamos ter essa intimidade mais fervorosa, sabe? Tirar um tempo do nosso dia e entrar em intimidade com o Senhor. E pedir ao Espírito Santo, se há algo no meu coração que eu ainda não lembro, mas que eu sei que eu preciso me arrepender, me mostra, porque eu quero saber, porque eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender para alinhar o meu coração com o coração do Pai. E poder acessar tudo aquilo que eu ainda não estou acessando. Todo esse reino, esse poder que está dentro de mim, mas que eu ainda não estou conseguindo ter acesso. E eu sei que vidas, que pessoas aqui fora estão precisando disso. Precisam do poder que está em mim através do Espírito Santo para que a vida delas sejam transformadas. Né? Porque nós precisamos um do outro. O Senhor, ele poderia fazer tudo sozinho, gente. Deus é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele poderia fazer todas as coisas sozinhos, ele criou todo o universo, ele criou todo o mundo. Mas não, ele preferiu usar de mim e usar de você, para que o poder dele, para que a glória dele se manifestasse. E a maior graça que tem, sabe qual é? A maior graça é eu me permitir, você se permitir ser usado para esse fim. E não é porque o Senhor precisa de nós, porque assim, se ele tem algo para fazer na vida de uma pessoa, e ele me capacitou para fazer, e eu escolho, porque ele sempre vai nos permitir fazer escolhas, e eu escolho fazer ou não, se eu escolho fazer, eu vou receber uma graça imensa de estar sendo participante de construir a história junto com Deus. Você percebe o quanto isso é forte e intenso? Agora, se eu escolho não obedecer e não fazer, a outra pessoa ela vai receber o que ela quer. Só que o Senhor vai usar de outra pessoa. Você perdeu a oportunidade de ser participante dele. Você perde a oportunidade de ser participante da construção da história que ele tem
para as pessoas. E essa é a graça maior. Então, quando nós fazemos em nome de Jesus certas coisas, por exemplo, levar uma palavra para alguém, ajudar uma pessoa que está precisando, que o Senhor te direciona, ou seja o que for, mas que você sabe que não é você que está fazendo, que é a graça dele que está te capacitando, nós somos o Senhor está querendo que nós sejamos os mais beneficiados, porque Ele está nos convidando a participar da glória dele. E é por isso que eu e você, a cada dia mais, nós precisamos entrar em intimidade com o Senhor. Nós precisamos separar um tempo para ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. É o que nos permite espiritualmente estar lá no trono do Senhor. É o que nos permite fazer com que o reino dele esteja dentro de nós. E quando nós nos entregamos a isso, nós vamos provar disso, do quão fiel, do quão bom é o Senhor de nos permitir fazer parte dessa história. E aí confessar algo, então, e pedir perdão são coisas totalmente diferentes, porque o Senhor já nos perdoou. Nós precisamos confessar e alinhar o nosso coração com o dele. Então, quando chegar esse momento da oração que você estiver fazendo, se sua vida estiver com vergonha, culpa, condenação, o que você faz? Começa a agradecer. Agradecer a ele por ele ter te perdoado. Agradecer a ele porque na cruz ele levou embora, né, todos os seus pecados, todas as suas dores. E aí você começa a se enxergar como alguém justo e perfeito em Cristo. Justo e perfeito em Cristo. Enquanto medita no seu coração e toma posse do maravilhoso perdão que é gratuito, que você recebeu de Deus. E aí você decide também perdoar outras pessoas gratuitamente. Olha como isso é forte também. Porque assim, se o Senhor me perdoa de forma gratuita, basta que eu receba esse perdão, que eu entenda esse perdão. Assim como ele me perdoou de forma gratuita, eu também preciso perdoar o outro gratuitamente. E aí a oração continua assim: e não nos deixeis cair, não nos conduzas à tentação. Essa parte de não nos conduz à tentação, se a gente fosse levar, né, seguir realmente ao pé da letra, como está dizendo aqui, a gente ia entender que o Senhor era um Deus que nos conduz à tentação, é isso? Que o Senhor é um Deus que nos leva a pecar? Jamais, né, gente? Jamais isso. Então não é isso que o Senhor está querendo dizer, que ele não vai nos conduzir à tentação e por isso ele precisa nos livrar. Não, não é isso. Aqui nós devemos compreender que tudo que nós lemos na Bíblia, inclusive o que Jesus disse, deve ser interpretado mais uma vez a partir da luz da nova aliança. Jesus ainda não vivia na nova aliança, mas no período entre as duas alianças, naquele momento que foi dito. E foi ele quem entrou no Santo dos Santos, do céu, com seu sangue mais precioso. Portanto, a nova aliança não poderia começar até que ele morresse e ressuscitasse. E é isso que a gente precisa entender. A verdadeira aliança do Senhor, ela só se cumpriu quando ele ressuscitou e enviou o Espírito dele. Jesus disse que se nossa mão, por exemplo, teve uma passagem, se a gente fosse levar ao pé da letra essa parte, né? Essa parte de que e não nos conduzas à tentação. Se a gente fosse levar ao pé da letra isso, como se Deus fosse nos conduzir à tentação, existe uma parte em que Jesus também fala assim, olha... Jesus disse que se nossa mão nos faz pecar, nós devemos cortá-la. Não foi isso que Jesus disse? Sendo assim, se acreditamos que é dessa maneira que alcançamos vitória sobre o pecado, então por que as igrejas não fornecem machados? Essa é uma passagem que, nesse livro que eu estou lendo, ele traz e que é muito interessante. Porque já que você quer levar tudo, né, ao pé da letra como é, acreditando que aquilo é a verdade de hoje, e você não olha pela luz da nova aliança depois que Jesus Cristo ressuscitou, a gente também teria que fazer isso, né? E sendo assim, acreditamos que é dessa maneira que alcançamos vitória sobre o pecado, então por que as igrejas não fornecem os machados para cortar as mãos se teria que ser assim? Parece um absurdo, mas acredito que isso ilustre claramente o que ele quer mostrar. A nossa vitória sobre o pecado, ela só pode ser alcançada na obra consumada da cruz, pois nossa natureza pecaminosa, ela já foi pregada na cruz. Portanto, não obter sobre o pecado cortando um membro do nosso corpo, mas crendo firmemente na obra que Cristo fez. E lá em Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler o seguinte: entretanto,
Ninguém, ao ser tentado, deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. E olha só, existe esse versículo que ele vem mostrar exatamente que você não deve levar como está escrito lá na oração do Pai Nosso nessa parte, né? Vou repetir, Tiago capítulo 1, verso 13 e 14. Ó. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa ele tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em outra passagem fala que nós somos tentados pela concupiscência da nossa carne. Ou seja, nós somos tentados pelos desejos da nossa carne. É isso que nos faz ser tentados. Não é Deus que nos tenta. São os nossos próprios desejos carnais que nos tentam. Só um minutinho, gente. Peraí. Deixa eu beber uma água aqui. Então, são os próprios desejos da nossa carne que nos levam a tentar. Se Jesus quisesse dizer que nós devemos pedir a Deus para não nos conduzir à tentação, então Tiago estaria contradizendo esse versículo que ele deixou. É interessante que essa afirmação esteja diretamente ligada à anterior, onde ele diz que também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Portanto, se escolhemos ignorar a lição da oração do Pai Nosso e vivermos determinados a nos perdoar, creio que abriremos a porta para muitas tentações em nossas vidas, né? Se a gente for olhar para essa parte. Porque a gente vai estar tirando a responsabilidade da nossa vida. O poder de escolha, a autorresponsabilidade. E Jesus encerra a sua oração com a declaração: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o finalzinho da oração do Pai Nosso é essa, né? Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se a gente pudesse, assim, somente crer, sabe? Nessa verdade, a gente começaria a declarar essas palavras sobre cada situação que nós enfrentamos. Se acreditássemos nessa verdade de todo o nosso coração, muito do estresse, da frustração que os cristãos enfrentam hoje, isso tudo seria eliminado. Todo esse estresse e toda essa frustração. Porque assim, se nós acreditamos que o reino, o poder e a glória é do nosso Pai, é do nosso Deus, nós acreditamos que tudo Ele fará por nós. Tudo. Quando nós confiamos nele. Quando nós entregamos a Ele. Quando nós abrimos mão da nossa vontade e deixamos a nossa vontade nele. Por isso é que não há limites, né? Se nós crescêssemos de todo o coração e aprendêssemos a nos apropriar pela fé, nós viveríamos uma vida sem limites. E aqui encerra essa parte da oração do Pai Nosso, que nós falamos tanto durante esses dias. Nós próprios nos limitamos demais, sabe? Nós nos limitamos quando nós achamos que nós não podemos fazer as coisas, quando nós achamos que as coisas não podem ser mudadas na nossa vida, quando nós achamos que nós não somos capazes, quando nós achamos que nós somos indignos, que nós não somos justos. Mas é porque nós estamos olhando para nós como uma natureza pecaminosa. E na palavra do Senhor está escrito que aqueles que conheceram Jesus Cristo, aqueles que entendem o que Ele fez na obra consumada da cruz, uma nova criatura se tornou. Então já não vive mais como a natureza pecaminosa, mas você vive como a natureza de Cristo. E essa natureza, ela abre mão de tudo que é do pecado, de tudo o que nos afasta do Senhor. Isso não está dizendo que nós não vamos pecar, mas isso está querendo dizer que nós não temos uma natureza pecaminosa. A nossa natureza ela é de Cristo. E lembra que eu falei que os reinos eles não podem se misturar. Ou você é do reino da luz ou você é do reino das trevas. Não existe mais reino, só existem esses dois. E a escolha é nossa de saber onde estar. A única diferença é que quando nós pecamos, o Espírito Santo em nós, ele testifica. Ele nos fala logo, rápido. Olha, não é por aí. Isso que você fez não é legal. Essa palavra que você falou não foi bom. Você machucou seu irmão. Então o Espírito Santo, ele testifica aqui dentro de nós, sabe? Todas as vezes que nós erramos, que nós pecamos. E ele nos traz a consciência. E nos faz nos arrepender para que o nosso coração seja alinhado de novo com o coração do Pai.
E é por isso que o Senhor fala, né, nas passagens da palavra dele, orai sem cessar. Mas orar no sentido de olhar para dentro de nós, julgar aquilo que nós estamos fazendo que não está de acordo com ele e depois unir novamente o nosso coração, alinhar o nosso coração com o coração de Deus, porque é isso que significa coração no hebraico. É julgar e reconciliar. Olhar para dentro de mim, verificar o que tem de errado, me arrepender e depois conciliar o meu coração com o coração do Pai. Então, quando ele diz orai sem cessar, ele está querendo dizer isso. Simplesmente isso. Olhe para dentro de você. O reino de Deus está em você, está dentro de você, ele disse. Então, olhe para dentro de você, enxerga seu coração. Veja você o que você fez da sua vida. Veja você por onde você passou. Não fique olhando para fora, olhe para dentro. É o Lesh Lehá, olhe para dentro de você. Pare de ficar buscando fora o que está dentro. E é esse mergulho dentro de nós que nós precisamos fazer. Todos os dias, mergulhar para dentro de nós, porque é lá que está o reino de Deus. E quanto mais nós mergulharmos e olharmos e analisarmos, mais ele vai nos mostrar a direção de como nos comportar fora. A gente olha para dentro para saber como se comportar fora. Isso vai acontecer de uma forma muito natural. E é onde a graça dele vai ser expressa, vai ser liberada. E você não vai precisar ficar falando nada, porque o seu estilo de vida vai ser condizente com o estilo de Cristo. Quer você queira, quer não. Porque você já tomou a decisão de escolher estar no reino da luz. Você já tomou a decisão de escolher servir ao seu Senhor. De ter o Espírito Santo e agir com esse poder. Deixar que esse poder que habita em você, ele possa agir. Que a gente se permita mais. Que a gente possa ler mais as Escrituras e verdadeiramente meditar no que ele diz nesses versículos. Então, que a gente não busque fora o que está dentro, né? Olhemos para dentro de nós. Tá bom, gente? Aqui a gente encerra essa oração que é linda, que é maravilhosa e que diz muito, né? Um beijo para você, ótimo dia e amanhã a gente se vê, tá bom? Até mais!